De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás. Você já foi lá no canal da PUC TV Goiás no YouTube? Já viu os nossos programas lá? Tem muita coisa, não é só o Papo Dinâmico não. Tem reportagem, tem outros programas lá, mas tem o nosso. E nosso está por bloco, você pode baixar por bloco, assistir, pode compartilhar também. E pode ir lá no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Instagram, no Twitter e curtir, mandar sua mensagem para nós, sugerir tema para a gente debater aqui, tá bom? E hoje nós estamos falando de fake news, notícias falsas, né, com o Dr. Paulo Emílio, que ele é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Goiás, e também com a professora Ângela Moraes, da UFG, que está aqui debatendo com a gente justamente o que é, né, e quais os efeitos para a nossa vida, para a nossa organização social das notícias falsas. Então, vocês têm notícia de alguma agência, de alguma empresa, de alguma organização que produz intencionalmente notícia falsa? Olha, esses nomes não são divulgados, até porque eles vão se comprometer com denunciar a si mesmos. Agora, o que a gente tem visto em termos de denúncia e prática nessa área são grupos ligados à política, né? Quem tem mais interesse nessa divulgação de notícias falsas, principalmente hoje que a gente vive um Brasil muito polarizado, então as notícias, né? A direita contra a esquerda contra a direita, né? O político já tem a pecha de ser mentiroso, isso, né? Desde os gregos, da democracia então, grega, eles chamavam os políticos de mentirosos. Alguns marqueteiros aí que não fazem isso em nome das agências oficiais, né, mas tem esse tipo de prática que a gente chama de prática de garagem. Então, isso ocorre, tá? Mas não vai ser algo que a gente vai encontrar facilmente, né, porque não há interesse, né, de se divulgar os nomes. Não existe KNAI de produção de mentira, né, produção de notícia falsa. Há na internet alguns sites que se prestam a identificar as notícias falsas. E também é identificar os sites que divulgam essas notícias falsas. Então, eles são um bom instrumento para que se consulte, para verificar se a notícia é falsa e também se identificar quais são os sites que usualmente divulgam esse tipo de notícia. Já é um mecanismo, digamos assim, de autoproteção da sociedade para identificar esses sites. Se uma empresa colocar lá nos seus objetivos sociais, produzir notícias mentirosas ou notícias falsas, com certeza não seria registrado, né? Não seria, não está. Mas existem muitos tabloides aí que fazem isso, né? Que Sim. Produzem notícias falsas. Você tem níveis de mentira, vamos dizer assim. Você tem aquelas mais absurdas que o fato de fato não ocorreu. São as tem mentiras aqueles cabeludas. Que os fatos ocorreram, mas não foram bem assim. Né? Inclusive tem essa opção hoje na Rede Globo, né? Eles montaram esse sistema de checagem, quer dizer, é falso, é verdadeiro ou não é bem assim. Quer dizer, então você mente parcialmente ou você amplifica aspectos, né, que foram mínimos, mas aquilo toma uma proporção maior. Então, assim, é um campo muito difícil, né, da gente ficar monitorando. Inclusive, os grandes veículos muitas vezes cometem algumas, não sei se poderia dizer fake news, mas fazem algumas afirmações parciais. Sim, né? Aí no caso do jornalismo, o que a gente tem que observar? Existe uma questão operacional que é se ele teve condição de checar aquilo. Né? Porque às vezes você entrevista uma fonte, ela te diz uma coisa. Então, aquilo que você escreve, a fonte disse isso, é verdadeiro da sua parte, mas você não sabe se o que a fonte disse é verdadeiro. Então, você teria que ter uma outra forma de confirmar se aquela informação que te foi passada é verdadeira. Isso demora um certo tempo, às vezes você tem que ter uma edição de jornal e que a pessoa não te deu uma resposta, então você fica com uma notícia parcial apenas com um lado da questão, dando, né, a sua opinião, a sua interpretação. Então, isso pode ocorrer por uma questão mesmo da dinâmica da produção da notícia. Agora, há tentativas de veículos que são posicionados politicamente e já fazem isso por uma ideologia formada. Quer dizer, aí você tem um jornalismo muito mais opinativo do que propriamente factual. Tem um caso aí, eu vou citar isso, espero que o telespectador entenda a minha citação, não pensa que há qualquer coisa, indução qualquer aqui, mas em relação ao ex-presidente Lula. Ele foi condenado em segunda instância e, portanto, pela lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato.
E muita gente fala, presidente Lula, eu já vi isso nos grandes veículos de comunicação, o presidente Lula não pode ser candidato. Comentaristas e jornalistas, textos de jornais ou de textos da web, falando, candidato Lula não pode ser candidato porque ele não é ficha limpa. Ele está enquadrado na lei da ficha suja. Mas não deixa de ser uma forçação de barra, porque a rigor ele pode ser candidato. Pode ser que depois a candidatura dele vai ser cassada, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, e anteontem, o Luiz Fux, ministro Luiz Fux, disse que não poderia impedir que ele registrasse a candidatura. O registro da candidatura não pode ser impedido. E aí ela será analisada e julgada, né? Sim, mas se o processo judicial demorar até as eleições, ele vai aparecer na urna como candidato. E se até lá, até o dia da diplomação, o Superior Tribunal de Justiça considerar ele inocente, ele deixa de ser ficha suja. Ocorre que o registro, ele é submetido a uma apreciação. Sim. E, inclusive, a uma impugnação. Os partidos, o próprio TSE Ministério pode Público dizer, pode impugnar. Ele é inelegível. E aí sair a decisão de Sim, que mas o seria partido inelegível. pode recorrer ao Supremo. Sim. E o julgamento pode não acontecer até o dia das eleições. Mas o recurso nem sempre suspende os efeitos da decisão. Depende de como é recebido o recurso, se suspende ou não. Mas se eu disser hoje, ele não pode ser candidato que é ficha suja, eu não estou falando uma verdade inteira. Absoluta, não. Porque ele pode se inscrever. Pode se inscrever. Certo? Tudo bem, a lei da ficha limpa diz que ele não pode ser candidato. Ele não pode ser candidato, exatamente. Mas a própria lei define um rito para que ele seja considerado inelegível. Quer dizer, ele tem que se inscrever, porque se ele não se inscrever... Ser considerado candidato. Para que ele seja Exato. Considerado candidato, ele tem que passar pelo registro, se submeter às impugnações e o deferimento. Aí ele é candidato. Sim. Antes disso, é um Mas pré-candidato. há um recurso, não suspensivo, mas há um recurso do mérito do julgamento dele no TF4. Há não é. Há um recurso no Superior do Tribunal TRE, de do Justiça. TSE. Não, existe um recurso penal, da área penal, no Pendente. Tribunal Superior, Tribunal Superior de Justiça, no STJ, Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Há um recurso em relação à condenação. E esse recurso pode ser julgado até o dia da diplomação. Então, se ele garantir a candidatura, se ele não for considerado inelegível até as eleições, ele pode ganhar as eleições e depois das eleições ser inocentado pelo Superior Tribunal de Justiça, se for, e aí ele vai para o dia da diplomação sem nenhum problema. Parece que essa é a aposta que estão fazendo em relação a ele. Porque se essa possibilidade existe, então falar que ele é inelegível hoje, me parece que não é informar inteiramente o telespectador, o leitor do jornal, sobre a verdadeira situação do candidato, do ex-presidente, que no caso não é candidato ainda. Ou eu estou errado? Eu estou colocando, porque não sei a professora Ângela, que é jornalista, né? Nela fica a questão da verdade ou mentira, mas o senhor que tem toda a formação jurídica, poderia dizer se é próprio falar desse jeito, que ele não é candidato. Porque o pessoal fala, ex-presidente Lula não é candidato, ele não pode ser. A única afirmação que podemos fazer é de que ele só será candidato após registrar a candidatura e essa candidatura for acatada. Sim, se houver, digamos assim, pendência, se tiver sob júdice a candidatura dele, ele aparecerá na urna ou não aparecerá? Vai depender do julgamento do TSE. Hoje nós temos as mais diversas opiniões jurídicas em todas as esferas do judiciário. São todas as possibilidades. O TSE indeferir a candidatura sem efeito suspensivo. Então, ele não seria candidato. Mas há a possibilidade de indeferir a candidatura com efeito suspensivo. E mesmo assim, em tese, mesmo assim, mais adiante, se poderia ser admitida a candidatura dele. Havendo essas possibilidades todas depois, então não é próprio falar que ele não é candidato. Na verdade, hoje, todos são pré-candidatos. Enquanto eles não registrarem a candidatura e o TSE... Não, mas tem um jornalista falando, ele não será candidato. Agora, sim,
Não, aí é uma questão de como o jornalismo, qual a versão jurídica que o jornalista vai selecionar. Não é uma fake news. Né? Evidentemente, não, porque você tem interpretações. O campo jurídico hoje é muito difícil, isso aí né? Não é uma fake news. Não chega a ser, porque Gente, é meio verdade. Nosso tempo acabou, a musiquinha está tocando. Quero agradecer vocês muito, espero que o nosso telespectador tenha aprendido muito sobre isso. Já falamos aí como evitar as fake news. Então, eu agradeço muito os senhores aqui, doutor Paulo Emílio e a doutora também, Ângela Moraes, pela presença. E para você que nos acompanhou, um abraço e boa noite.